Quando pensamos nos Alpes suíços, é fácil nos maravilharmos com sua beleza majestosa, mas a verdadeira grandiosidade está na vida selvagem que, pela graça de Deus, prospera em um ambiente tão hostil. Em meio ao frio extremo e às altitudes vertiginosas, animais incrivelmente adaptados lutam diariamente pela sobrevivência. Deus, em sua infinita sabedoria, criou esses seres com habilidades únicas, permitindo que florescessem onde a vida parece quase impossível. Cada criatura, desde a águia que plana sobre os penhascos até o ibex que escala as alturas, nos lembra que, com fé e adaptação, é possível vencer qualquer adversidade. Ao entender as lições que essas criaturas nos ensinam sobre perseverança, resiliência e adaptação, também podemos encontrar inspiração para enfrentar os desafios da nossa própria jornada. O ibex alpino é um dos símbolos da fauna alpina, conhecido por suas impressionantes habilidades de escalada. Ele vive nas áreas mais íngremes das montanhas, onde outros predadores têm dificuldade em alcançá-lo. Suas patas fortes e garras afiadas permitem que ele se mova facilmente sobre rochas estreitas e íngremes. Além disso, ele possui uma pelagem densa que o protege do frio intenso. A vida nas montanhas exige equilíbrio e força, e o ibex é um mestre nesses quesitos. Nos meses mais quentes, o ibex se alimenta de ervas e pequenos arbustos que crescem nas encostas montanhosas. No inverno, quando a vegetação é escassa, ele desce para altitudes mais baixas em busca de comida. A falta de predadores em altitudes elevadas oferece uma vantagem de sobrevivência para este animal. Entretanto, seu habitat limitado também significa que ele depende fortemente da preservação das áreas alpinas. Assim, a conservação dos Alpes é vital para a sobrevivência do ibex. O comportamento social do ibex é igualmente fascinante. Eles vivem em grupos, com machos e fêmeas geralmente separados até a época de acasalamento. Os machos competem entre si por território e pelas fêmeas, utilizando seus impressionantes chifres curvados em batalhas. A união dos ibex em bandos os ajuda a se protegerem mutuamente de ameaças e facilita a procura por alimento. A vida nas alturas é desafiadora, mas o ibex demonstra incrível capacidade de adaptação. O lince euroasiático é um dos maiores predadores dos Alpes. Ao contrário de muitos outros felinos, prefere a solidão. Ele é famoso por sua capacidade de caçar silenciosamente, utilizando sua visão aguçada e audição apurada para detectar presas a grandes distâncias. Com suas orelhas pontiagudas e tufos de pelos, ele pode captar até os menores sons, o que é uma vantagem em terrenos montanhosos. Sua dieta inclui pequenos mamíferos, como lebres, e até cervos jovens, demonstrando sua versatilidade como caçador. Os linces são conhecidos por sua habilidade de se camuflar em seu ambiente. Sua pelagem espessa, que varia de tons de marrom a cinza, combina perfeitamente com as florestas e encostas rochosas onde habitam. Eles são caçadores de emboscada, esperando pacientemente até o momento exato para atacar suas presas. Além disso, o lince consegue cobrir grandes distâncias durante suas caçadas, o que é essencial em um ambiente tão amplo como os Alpes. A conservação do lince nos Alpes tem sido uma prioridade para muitos programas de proteção da vida selvagem. Depois de quase desaparecer da região, esforços de reintrodução ajudaram a estabilizar suas populações. Apesar disso, o lince ainda enfrenta desafios, como a perda de habitat e a concorrência com humanos por espaço. No entanto, sua capacidade de adaptação e sua natureza furtiva continuam a garantir sua sobrevivência nas montanhas alpinas. As águias reais são uma presença majestosa nos céus dos Alpes. Com uma envergadura que pode ultrapassar 2 metros, essas aves de rapina são predadoras imponentes e eficazes. Elas utilizam as correntes de ar das montanhas para planar sobre vastas áreas em busca de presas, como lebres, marmotas e até cabritos monteses. Com uma visão incrível,
conseguem detectar pequenos movimentos no solo a grandes altitudes, o que as torna predadoras de elite nas montanhas. Essas águias são conhecidas por sua força e habilidade de capturar presas maiores que elas mesmas. Elas atacam em alta velocidade, utilizando suas garras poderosas para agarrar e imobilizar suas vítimas. Além disso, as águias reais são altamente territoriais, defendendo suas áreas de caça de outros predadores e até de outras águias. Seus ninhos são construídos em penhascos inacessíveis, proporcionando segurança para seus filhotes contra predadores terrestres. Durante o inverno, quando muitas presas são mais difíceis de encontrar, as águias reais mostram sua incrível capacidade de sobrevivência. Elas ajustam sua dieta alimentando-se de carniça e caçando em áreas mais baixas, onde a neve não é tão profunda. Essa adaptabilidade é fundamental para sua sobrevivência nos Alpes. A águia real, com sua força e majestade, continua a ser uma das espécies mais emblemáticas das montanhas europeias. As marmotas são verdadeiros mestres da hibernação, capazes de passar meses sob a neve sem consumir praticamente nenhuma energia. Durante o verão, elas acumulam gordura corporal alimentando-se de plantas, que será usada durante seu longo período de sono no inverno. Elas cavam tocas profundas na terra, onde se protegem das temperaturas congelantes e dos predadores. Essa hibernação profunda é uma estratégia essencial para sua sobrevivência nas altitudes dos Alpes. Durante a primavera e o verão, as marmotas são mais ativas, aproveitando a curta estação de crescimento para se alimentar e reproduzir. Elas vivem em colônias e usam um sistema de vigilância em grupo para alertar sobre a presença de predadores, como águias e linces. Suas chamadas de alerta são tão eficazes que podem ser ouvidas a grandes distâncias, dando tempo para toda a colônia se esconder em suas tocas. Essa cooperação social é vital para a proteção da espécie. No final do outono, quando a neve começa a cair, as marmotas se retiram para suas tocas, onde permanecerão até a primavera seguinte. Durante esse período, sua temperatura corporal e batimentos cardíacos diminuem drasticamente, permitindo que economizem energia. Ao acordarem, estão prontas para iniciar um novo ciclo de vida. As marmotas dos Alpes demonstram uma incrível capacidade de adaptação às mudanças sazonais extremas. As renas, também chamadas de caribus, são extremamente bem adaptadas ao frio e aos ambientes montanhosos. Elas possuem cascos largos que funcionam como raquetes de neve, facilitando a locomoção em terrenos cobertos de gelo e neve profunda. Além disso, seu pelo denso e oleoso ajuda a reter calor e a repelir a água, o que é essencial para sua sobrevivência nas condições severas dos Alpes. As renas estão entre os poucos mamíferos que podem suportar as duras condições alpinas. Durante o verão, as renas pastam nas áreas mais altas, aproveitando a vegetação rica, enquanto no inverno descem para altitudes mais baixas em busca de líquenes e musgos sob a neve. Seus cascos não só ajudam na locomoção, mas também são úteis para cavar a neve em busca de alimento. Esse comportamento, conhecido como pastagem na neve, é uma estratégia de sobrevivência essencial nos Alpes, onde a vegetação é escassa durante o inverno. As renas também têm um metabolismo que se adapta às mudanças sazonais. No verão, seu ritmo metabólico é mais acelerado para aproveitar ao máximo a abundância de alimentos, enquanto no inverno ele desacelera para conservar energia. Essa capacidade de ajustar seu metabolismo conforme as condições climáticas é uma adaptação extraordinária que permite às renas prosperar em ambientes tão hostis quanto os Alpes. O falcão peregrino é famoso por ser o animal mais rápido do mundo, atingindo velocidades impressionantes ao mergulhar para capturar suas presas. Nos Alpes, ele aproveita as correntes de ar das montanhas para planar e localizar presas, como pequenas aves e mamíferos. Sua visão excepcional permite que ele identifique suas presas a longas distâncias, e seu corpo aerodinâmico é perfeitamente ajustado para voar em alta velocidade. Essa combinação faz dele um predador formidável nos céus. Com uma envergadura de asas relativamente grande,
o falcão peregrino é capaz de voar por longas distâncias e caçar em vastas áreas montanhosas. Durante o voo de mergulho, ele pode atingir velocidades de até 320 km, o que lhe dá uma enorme vantagem sobre suas presas. Ao capturá-las, usa suas garras afiadas para imobilizar a vítima instantaneamente. Esse estilo de caça dinâmico faz do falcão peregrino um dos caçadores mais impressionantes das alturas. Além de suas habilidades de caça, o falcão peregrino constrói seus ninhos em penhascos elevados e inacessíveis, protegendo-os de predadores terrestres. A proteção dos Alpes, com suas encostas rochosas, é um habitat ideal para essa espécie. Entretanto, as populações de falcões peregrinos têm sido monitoradas devido à perda de habitat em outras áreas, tornando os Alpes um refúgio importante para sua conservação. As corujas das neves, com sua plumagem branca e espessa, são predadoras formidáveis adaptadas aos invernos rigorosos dos Alpes. Embora geralmente associadas a regiões mais ao norte, algumas podem ser encontradas em áreas montanhosas de clima extremo. A coruja das neves utiliza sua pelagem para se camuflar na neve, tornando-se praticamente invisível para suas presas, como roedores e pequenos pássaros. Além disso, sua plumagem espessa a protege contra ventos gelados, o que é vital para sobreviver em altitudes elevadas. Essas corujas são caçadoras noturnas, aproveitando a escuridão para emboscar suas presas. Sua visão e audição são extremamente aguçadas, permitindo que localizem até mesmo pequenos movimentos sob a neve. Elas possuem a capacidade única de caçar roedores que vivem sob camadas de neve espessa, utilizando suas garras afiadas para penetrar a camada superficial e capturar sua presa. Esse tipo de comportamento é essencial para sobreviver em um ambiente onde o alimento pode ser escasso. Embora sejam predadoras impressionantes, as corujas das neves também enfrentam desafios na montanha, como a competição por território e a escassez de presas no inverno mais rigoroso. No entanto, sua habilidade de se adaptar a diferentes condições climáticas as torna sobreviventes notáveis. A presença dessas aves nos Alpes é uma prova de que, com adaptações corretas, é possível prosperar até mesmo nas condições mais adversas. O urso pardo, embora raramente avistado nos Alpes hoje em dia, foi outrora uma presença comum nas montanhas europeias. Este impressionante predador pode pesar até 300 quilos. Apesar de sua aparência ameaçadora, é em grande parte um animal solitário e reservado. Os ursos pardos entram em hibernação durante os meses de inverno, momento em que seu corpo desacelera e eles sobrevivem com a gordura acumulada no verão e outono. Durante esse período, encontram abrigo em cavernas ou em tocas profundas. Na primavera, ao despertar da hibernação, o urso pardo começa sua busca por alimento. Sua dieta é variada e inclui desde frutas e vegetais até carne, o que o torna um onívoro muito adaptável. Nos Alpes, ele pode se alimentar de pequenos mamíferos, insetos, peixes e restos de carniça. Embora poderoso, o urso pardo prefere evitar confrontos e se mantém afastado de áreas muito frequentadas por humanos, o que ajuda a evitar conflitos. Essa habilidade de se adaptar às condições alimentares é vital para sua sobrevivência. A presença do urso pardo nos Alpes é um testemunho da biodiversidade da região, mas sua população é limitada e constantemente monitorada. A caça excessiva e a perda de habitat reduziram drasticamente o número desses grandes predadores. Atualmente existem esforços de conservação e reintrodução para garantir que o urso pardo continue a desempenhar seu papel crucial no ecossistema alpino. A sua resiliência é um símbolo da natureza selvagem que ainda habita essas montanhas. Os lobos têm retornado lentamente aos Alpes após quase desaparecerem da região devido à caça e à perda de habitat. Esses predadores altamente inteligentes e organizados caçam em matilhas, o que lhes dá uma vantagem significativa em termos de estratégia e cooperação. Nos Alpes, sua principal presa são herbívoros como cervos e cabras montesas, mas eles também são conhecidos por se alimentar de carniça. Os lobos desempenham um papel fundamental no equilíbrio ecológico, controlando as populações de suas presas. Os lobos são extremamente adaptáveis
e podem cobrir grandes áreas à procura de alimento. Suas patas largas e fortes os ajudam a se mover eficientemente em terrenos difíceis, incluindo neve profunda e em costas íngremes. Além disso, eles têm um olfato apurado que os permite rastrear presas a grandes distâncias. Nos Alpes, onde as condições climáticas podem ser extremas, essa habilidade de se mover e caçar em ambientes variados é uma vantagem crítica para a sobrevivência da espécie. Embora os lobos sejam fundamentais para o ecossistema alpino, seu retorno tem gerado controvérsia, especialmente entre pastores e agricultores, que temem pela segurança de seus rebanhos. Projetos de conservação estão trabalhando para mitigar esses conflitos e educar as comunidades locais sobre a importância dos lobos para o equilíbrio natural. A história do lobo nos Alpes é um exemplo claro de como a natureza pode se recuperar quando lhe é dada a oportunidade. Os veados vermelhos são alguns dos maiores herbívoros dos Alpes e são conhecidos por sua impressionante capacidade de sobreviver em altitudes elevadas. Eles têm uma pelagem espessa que os protege contra o frio rigoroso das montanhas, e no inverno, seus pelos se tornam ainda mais densos. Esses animais se alimentam de gramíneas, folhas e cascas de árvores, e durante os meses mais frios, descem para altitudes mais baixas, onde a neve é menos profunda e a comida é mais abundante. A migração sazonal dos veados vermelhos é uma parte essencial de sua sobrevivência. No verão, eles sobem as encostas montanhosas para pastar nas ricas pastagens alpinas, onde podem se alimentar de plantas frescas. Já no inverno, eles se reúnem em grupos maiores e se movem para áreas protegidas das montanhas, onde o clima é menos rigoroso. Esse comportamento migratório garante que eles sempre tenham acesso a uma fonte de alimento, mesmo em ambientes desafiadores. Embora sejam herbívoros pacíficos, os veados vermelhos desempenham um papel crucial no ecossistema dos Alpes. Eles ajudam a manter o equilíbrio da vegetação e servem como presas para predadores, como lobos e linces. A conservação desses animais é fundamental para a manutenção da biodiversidade nas montanhas. Com sua habilidade de se adaptar às mudanças sazonais e resistir a condições climáticas extremas, os veados vermelhos continuam a prosperar nas altitudes dos Alpes. As salamandras negras são um dos poucos anfíbios que conseguem sobreviver em altitudes elevadas e climas frios, tornando-se um exemplo fascinante de adaptação. Diferente de outros anfíbios, que dependem de ambientes úmidos e quentes, as salamandras negras podem ser encontradas em altitudes de até 2.000 metros nos Alpes. Elas possuem uma pele resistente que ajuda a reter umidade e protegê-las do frio extremo, o que é vital para sua sobrevivência. Esses anfíbios têm um ciclo de vida longo e interessante. As salamandras negras dão à luz a filhotes já completamente formados, o que é incomum entre os anfíbios, que normalmente passam por estágios larvais. Esse desenvolvimento direto é uma adaptação às condições difíceis dos Alpes, onde a água disponível para o desenvolvimento de girinos pode ser limitada. Essa estratégia garante que os filhotes nasçam prontos para enfrentar o ambiente desafiador desde o início. As salamandras negras são animais de hábitos noturnos, o que ajuda a evitar a perda de umidade durante o dia. Elas se abrigam sob pedras e troncos para se protegerem do clima extremo, emergindo à noite para se alimentar de pequenos invertebrados. Embora sua aparência possa ser discreta, elas desempenham um papel importante no ecossistema alpino, ajudando a controlar populações de insetos e mantendo o equilíbrio ambiental nas montanhas. As raposas vermelhas são um exemplo clássico de animais que se adaptaram perfeitamente ao ambiente alpino. Elas são altamente versáteis em termos de dieta, alimentando-se de pequenos mamíferos, aves, insetos e até de frutas, o que lhes permite sobreviver em uma grande variedade de habitats, incluindo as montanhas dos Alpes. Durante o inverno, quando as presas se tornam mais escassas, as raposas não hesitam em recorrer à carniça e a fontes alternativas de alimento. As raposas vermelhas possuem uma pelagem espessa e densa que as protege do frio intenso dos Alpes. Sua cauda volumosa, além de servir como um recurso de equilíbrio,
também ajuda a mantê-las aquecidas quando se enrolam para dormir. Elas são conhecidas por suas habilidades de caça astutas, muitas vezes caçando à noite e usando seu olfato apurado para localizar presas debaixo da neve. Essas adaptações tornam a raposa vermelha uma predadora eficiente e resistente. Apesar de serem predadoras, as raposas vermelhas muitas vezes enfrentam competição com outros carnívoros, como linces e lobos, por recursos limitados durante o inverno. No entanto, sua capacidade de se adaptar rapidamente a diferentes fontes de alimento e condições climáticas faz com que elas prosperem em ambientes tão extremos quanto os Alpes. A raposa vermelha simboliza a adaptabilidade e resiliência necessárias para sobreviver em um dos ambientes mais desafiadores do mundo. Os esquilos alpinos, também conhecidos como esquilos vermelhos, são mestres na preparação para o inverno rigoroso. Durante o outono, esses roedores coletam grandes quantidades de nozes, sementes e outros alimentos que armazenam em locais escondidos para consumir durante os meses mais frios. A habilidade de lembrar onde enterraram suas reservas é crucial para sua sobrevivência. Esse comportamento de armazenamento é uma resposta adaptativa ao ambiente montanhoso, onde o alimento se torna escasso no inverno. No inverno, os esquilos não hibernam completamente, mas reduzem suas atividades e dependem fortemente de suas reservas de alimentos. Eles passam grande parte do tempo em seus ninhos, feitos de galhos e folhas, que constroem nas árvores para se protegerem do frio. A pelagem dos esquilos também se torna mais espessa durante o inverno, ajudando-os a se manter aquecidos. Esse planejamento e adaptação ao clima são fundamentais para que eles possam sobreviver ao rigoroso inverno alpino. Além de seu papel na cadeia alimentar, os esquilos também desempenham uma função importante no ecossistema das montanhas. Ao enterrar sementes e nozes, eles acabam contribuindo para a dispersão de plantas, o que ajuda na regeneração das florestas alpinas. O comportamento dos esquilos alpinos exemplifica a incrível capacidade de adaptação e planejamento que muitos animais das montanhas desenvolvem para sobreviver. A borboleta alpina é uma verdadeira sobrevivente em condições adversas. Vivendo em altitudes que podem ultrapassar os 2.000 metros, essas borboletas desenvolveram adaptações especiais para suportar o frio intenso e as mudanças bruscas de temperatura. Uma das estratégias mais notáveis é seu ciclo de vida adaptado, em que algumas espécies podem levar até 2 anos para completar o desenvolvimento, ajustando-se ao curto verão alpino. Isso permite que elas aproveitem ao máximo a curta estação de crescimento das plantas de que dependem. As borboletas alpinas têm uma aparência robusta, com asas geralmente escuras que ajudam a absorver o calor do sol. Elas precisam aproveitar ao máximo as poucas horas de calor durante o dia para se aquecer e se tornarem ativas. Suas cores escuras também servem como camuflagem nas rochas e no solo. Alimentando-se principalmente de néctar de flores que crescem nas encostas, elas desempenham um papel crucial na polinização de plantas alpinas, muitas das quais dependem desses insetos para se reproduzirem. Apesar de sua incrível capacidade de adaptação, as borboletas alpinas enfrentam ameaças significativas, como a mudança climática, que pode alterar os padrões de temperatura e encurtar ainda mais a estação de crescimento. A perda de habitat também é uma preocupação à medida que a atividade humana se expande para áreas de alta altitude. No entanto, essas borboletas continuam a ser uma parte vital e bela do ecossistema alpino, mostrando como a vida pode prosperar mesmo nas condições mais desafiadoras. As trutas alpinas são um exemplo de como os peixes podem se adaptar a ambientes de água fria e pouco oxigenada. Vivendo nos rios e lagos gelados dos Alpes, essas trutas têm uma resistência impressionante a baixas temperaturas, sobrevivendo em águas que podem estar próximas de congelar. Elas têm um metabolismo lento, o que lhes permite conservar energia durante o inverno, quando o alimento é escasso. Esse ajuste metabólico é fundamental para sua sobrevivência em ambientes de alta altitude. Durante os meses mais quentes, as trutas aproveitam o degelo para se alimentar de insetos e pequenos crustáceos que se tornam abundantes nos rios alpinos. Elas nadam contra a corrente,
utilizando suas nadadeiras fortes para se manterem estáveis em águas rápidas. A habilidade de nadar em águas turbulentas é uma vantagem em rios de montanha, onde a força da corrente pode ser extrema. Esses peixes não apenas sobrevivem, mas prosperam em um dos habitats mais difíceis do planeta. No entanto, as trutas alpinas enfrentam ameaças, como a poluição e a introdução de espécies não nativas que competem por recursos. Para preservar essas espécies, é necessário manter os ecossistemas aquáticos limpos e equilibrados. A resiliência das trutas alpinas mostra como a vida selvagem pode se adaptar a condições extremas, mas também revela a importância de esforços de conservação contínuos. As cabras montesas são incrivelmente ágeis e adaptadas ao terreno acidentado dos Alpes, sendo vistas frequentemente em penhascos íngremes e rochas inacessíveis. Seus cascos possuem uma estrutura especial que lhes permite aderir firmemente às rochas, proporcionando tração e estabilidade em superfícies escorregadias. Isso faz com que sejam escaladoras naturais, evitando facilmente predadores que não conseguem segui-las a essas alturas. A habilidade dessas cabras de viver em áreas tão inacessíveis é fundamental para sua sobrevivência. A dieta da cabra montesa também está adaptada ao ambiente montanhoso. Elas se alimentam de uma variedade de plantas que crescem nas encostas rochosas, muitas vezes em locais onde outros herbívoros não conseguem alcançar. No inverno, quando a neve cobre grande parte da vegetação, elas descem para áreas mais baixas em busca de comida. Essa migração sazonal é uma parte importante de seu ciclo de vida, garantindo que tenham acesso a nutrientes durante todo o ano. Além de suas habilidades físicas, as cabras montesas também possuem um comportamento social interessante. Os machos vivem separados das fêmeas e dos filhotes durante a maior parte do ano, exceto na época de acasalamento. As interações sociais entre os machos são marcadas por competições de força, nas quais eles colidem com seus chifres curvados. Essas competições determinam o domínio e o acesso às fêmeas. As cabras montesas são verdadeiros exemplos de sobrevivência e adaptação nos Alpes. A lebre da montanha é um dos exemplos mais notáveis de camuflagem animal nos Alpes. Durante o inverno, sua pelagem se transforma em um branco puro, misturando-se perfeitamente com a neve ao seu redor. Esse disfarce natural é sua principal defesa contra predadores, como águias e linces. Nos meses de verão, sua pelagem volta ao tom acinzentado, permitindo que ela se camufle entre as rochas e vegetação. Essa mudança de cor é um dos mecanismos de sobrevivência mais impressionantes da natureza. Além da camuflagem, a lebre da montanha é extremamente rápida, conseguindo escapar de predadores em terrenos difíceis. Suas patas traseiras longas e fortes ajudam-na a saltar grandes distâncias e se mover com agilidade em encostas rochosas e neve profunda. Durante o inverno, para economizar energia, ela reduz sua atividade, ficando mais tempo em tocas. Esse comportamento é crucial para sua sobrevivência em ambientes onde o alimento é escasso. Embora seja um animal solitário, a lebre é altamente adaptável. Ela consegue encontrar alimento mesmo nas áreas mais inóspitas, alimentando-se de musgos e pequenas plantas. Seu comportamento discreto e seus hábitos noturnos a ajudam a evitar encontros perigosos. A lebre da montanha é um exemplo perfeito de como a natureza cria estratégias incríveis para garantir a sobrevivência em ambientes hostis. O lagópode alpino, também conhecido como perdiz das neves, é um exemplo fascinante de camuflagem sazonal nos Alpes. Durante o verão, suas penas têm uma coloração marrom e acinzentada que se mistura com as rochas e a vegetação alpina. Quando o inverno chega, suas penas mudam para o branco, permitindo que ele desapareça na neve, evitando predadores como raposas e águias. Essa adaptação é crucial para a sua sobrevivência em um ambiente tão exposto. Além da camuflagem, o lagópode é muito resistente ao frio. Sua plumagem densa e suas patas emplumadas funcionam como isolantes naturais, permitindo que ele se mova com facilidade sobre a neve. Durante os meses mais frios, ele também se esconde sob a neve para se proteger dos ventos gelados e conservar calor. Este comportamento
ajuda a economizar energia, o que é essencial em um ambiente onde a comida pode ser escassa. No verão, a alimentação do lagópode consiste em brotos, folhas e pequenos insetos. No inverno, ele sobrevive comendo musgos e brotos de árvores que encontra escavando na neve. Essa dieta versátil, junto com sua capacidade de se adaptar a diferentes estações, faz do lagópode um sobrevivente dos Alpes. Ele demonstra como a vida selvagem pode se ajustar de forma brilhante às condições extremas da montanha. Embora mais comum em regiões polares, a raposa do Ártico pode ser encontrada em algumas áreas dos Alpes em climas extremos. Sua pelagem densa e espessa não apenas a protege das baixas temperaturas, mas também muda de cor conforme a estação, sendo branca no inverno e marrom no verão, o que garante uma camuflagem eficaz. Suas patas peludas, que funcionam como uma espécie de botas naturais, permitem que ela se mova com facilidade sobre a neve, garantindo sua sobrevivência em terrenos gelados. Além disso, a raposa do Ártico possui uma habilidade extraordinária para encontrar alimento, mesmo nas condições mais adversas. Ela se alimenta de pequenos roedores, aves e também de carniça, além de ser conhecida por armazenar comida para os períodos de escassez. Esse comportamento de estoque é uma adaptação crucial para ambientes onde o alimento pode ser extremamente limitado durante o inverno rigoroso. Essa capacidade de planejar e armazenar a torna uma sobrevivente eficiente. Mesmo com suas habilidades impressionantes, a raposa do Ártico enfrenta desafios nos Alpes, como a competição com outros predadores e a mudança climática que afeta seu habitat. No entanto, sua adaptabilidade e resiliência continuam a torná-la uma presença forte nas regiões de altitude. A natureza resistente e astuta da raposa do Ártico ilustra a luta constante pela sobrevivência nas montanhas geladas. As toupeiras alpinas são especialistas em viver debaixo da terra, mesmo nas condições mais rigorosas das montanhas. Esses pequenos mamíferos cavadores são conhecidos por sua incrível capacidade de construir túneis complexos, mesmo em solos duros e congelados. Eles escavam com suas poderosas patas dianteiras, criando redes de túneis onde passam a maior parte do tempo. Essa adaptação permite que se protejam do frio extremo, além de evitar predadores. No ambiente alpino, onde o solo pode ser coberto por neve durante meses, as toupeiras têm que se adaptar para encontrar alimento. Elas se alimentam de pequenos insetos, larvas e raízes que encontram enquanto cavam. Mesmo quando o solo está coberto de neve, elas conseguem encontrar comida em suas tocas subterrâneas, tornando-as altamente resistentes às duras condições das montanhas. Essa capacidade de encontrar alimento mesmo no inverno é essencial para sua sobrevivência. As toupeiras são criaturas solitárias e territorialistas, preferindo viver sozinhas em seus túneis. Elas passam a maior parte do tempo cavando e protegendo seus territórios contra invasores. No entanto, essa vida subterrânea, protegida de temperaturas extremas e predadores, lhes proporciona uma vantagem significativa nas montanhas dos Alpes. A sua habilidade de cavar e se esconder é um dos segredos de sua sobrevivência em um ambiente tão inóspito. A vida nos Alpes suíços é uma prova viva de que Deus, em sua magnificência, concede a cada criatura os dons necessários para sobreviver e prosperar, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Se esses animais conseguem vencer os obstáculos da natureza, o que nos impede de superar nossos próprios desafios com a mesma força? Deus nos deu também a capacidade de aprender, crescer e nos adaptar. O que podemos fazer a partir de hoje para aplicar essas lições na nossa vida? Deixe-se inspirar pela criação divina e, assim como esses seres extraordinários, prepare-se para se adaptar e vencer. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando como o mundo natural pode nos ensinar a ser mais fortes e resilientes.